pudemos ver, né, no primeiro bloco, a estrutura do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, né, que é uma entidade que é referência nessa área, né, de pesquisa na área de astronomia no Brasil. Já descobriram várias supernovas, né, com um projeto que eles estão fazendo, também descobriram diversos asteroides. Então é um clube que nós temos como referência nessa área. Inclusive tem um observatório, né, antigo, o Observatório Vicrota, já há bastante tempo em funcionamento. E também agora tem novos espaços para observação, inclusive espaços automatizados que estão usando para esse projeto do BRAS. E, então a gente deixa a nossa satisfação aqui, né, nosso grande abraço aos amigos lá do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Então vamos continuar agora com um relato do Antônio Rosa Campos, agora um relato histórico, né, contando a história de estruturação do CEAMIG. O CEAMIG, hoje, ele conta com 53 anos de idade. Ele foi fundado oficialmente no dia 4 de março de 1954 pela Dona Maria da Conceição de Carvalho Lana Vicrota e seu esposo, o doutor Henrique Vicrota. Mas como que nasceu a ideia de se fazer um clube de astronomia, um grupo de astronomia no estado de Minas Gerais? Em 20 de maio de 1947, ocorreria um eclipse cuja duração tinha 5,2 minutos de duração, e esse eclipse ele cortaria vasta região do estado de Minas Gerais. Ele cortou a cidade em Minas, a cidade de Araxá e a cidade de Bocaiúva. Porque esse eclipse ele teve uma importância muito grande após a Segunda Guerra Mundial. Era a primeira vez que se tinha condições de se observar num país ou num continente que dava uma infraestrutura boa aos astrônomos do mundo, de se observar e se comprovar mais uma vez o efeito Einstein, que constitui no desvio da luz, né, pelo campo gravitacional de uma estrela, nesse caso seria o Sol. Uma numerosa missão de cientistas americanos, russos, canadenses e finlandeses viriam ao Brasil para poder participar dessas observações, sendo que a comissão de astrônomos da Rússia, ela foi chefiada pelo George Ismailov, que era presidente da Academia de Ciências de Moscou, e a comissão norte-americana, ela veio chefiada pelo diretor do Observatório de Yerkes, que é conhecido como George Van Biesbroek. E o Dr. Ismailov, com a comissão de cientistas russos, eles se posicionaram, tomaram a cidade de Araxá como ponto de observação, e a equipe norte-americana, chefiada pelo George Van Biesbroek, ficou na cidade de Bocaiúva. Infelizmente, devido aos problemas, aos percalços do tempo, em Araxá o tempo amanheceu nublado, mas em Bocaiúva não. Em Bocaiúva, George Van Biesbroek conseguiu fazer um excelente trabalho de registro deste eclipse. Uma vez encerrados os trabalhos desse negócio todo, foram oferecidos pelo governo do estado de Minas Gerais, na época, um almoço de confraternização a essa equipe mundial de astrônomos. Minas Gerais, apesar de já haver acontecido e já haver sido fundado o Observatório Astronômico da Escola de Minas, não havia ninguém em Belo Horizonte que pudesse dar um respaldo a esses cientistas, mas havia, por intervenção do professor Otto Cine, falecido professor Otto Cine, da Universidade Federal de Minas Gerais, houve a indicação do casal Henrique Vicrota e sua esposa, Maria da Conceição Lana de Vicrota, conhecida pela alcunha de Zininha Vicrota, a participar dessa comissão de eventos e auxiliar o trabalho dos astrônomos. Eles vieram para Belo Horizonte após a conclusão das observações e os resultados observacionais do eclipse serem colhidos tanto em Araxá quanto Bocaiúva. Eles vieram para Belo Horizonte e foi oferecido um almoço de confraternização. Neste almoço de confraternização, eis que surge o primeiro embrião de uma sociedade astronômica em Belo Horizonte, que foi uma associação chamada AAA, ou seja, Associação dos Amigos de Astronomia. Infelizmente,
eles fundaram essa organização e essa associação ela veio a sucumbir porque o pessoal que fundou essa associação foram levados muito pela onda momentânea que causou o eclipse. Mas Dona Zininha de Carvalho Lana Vicrota, ela continuou com os seus ideais. Em 1952, 53, era levado ao ar pela extinta Rádio Mineira, através de seu diretor, Dr. Fernando Barroca Marinho, o programa Mistérios do Firmamento. O programa Mistério do Firmamento, ele era levado ao ar todas as terças e quintas-feiras, justamente no mesmo dia e horário em que a Dona Zininha, com um grupo de estudantes, reunia na sala de sua casa esse grupo de associados. E eles, então, ouviam o programa. Certa feita, houve um convite de Dona Maria da Conceição de Carvalho Lana Vicrota ao seu apresentador, Eros de Campos Jardim, que apresentava o programa com a alcunha de Eros Eduardo, para fazer uma visita à sua casa. E chegando lá, Dr. Eros, ele teve uma grata surpresa que ele via neste grupo de associados grandes ouvintes. Ele descobriu grandes e excelentes admiradores, que eram justamente divulgadores e multiplicadores de um clube de astronomia. Bom, reuniões houveram, mais reuniões houveram, até que no dia 4 de março de 1954, fizeram e fundaram o Centro de Estudos Astronômicos César Lattes de Minas Gerais. Mas por que César Lattes? César Amansueto Lattes, ele vinha fazendo importantes trabalhos na descoberta e colaborou diretamente na descoberta do Meson Pi. César Amansueto Lattes, ele seria certamente um dos prêmios Nobel de Física, e não foi, porque talvez devido a ter nascido numa nação que vinha a reboque de outros grandes centros de pesquisa, não foi. Mas César Amansueto Lattes, depois, através de um depoimento pessoal para escrever a história do CEAMIG, me foi confidenciado pelo doutor, falecido também hoje, falecido doutor Luiz Muniz Barreto, que por 2 vezes foi diretor do Observatório Nacional, um pedido de desculpas por César Amansueto Lattes nunca ter vindo a Minas Gerais para agradecer essa homenagem. Sim, pesquisas houveram, muita coisa foi acontecendo, até que em 1961, por ocasião de uma reunião uma reunião ocorrida em Berkeley, nos Estados Unidos, houve o retorno do Brasil ao seio da União Astronômica Internacional. Nessa reunião da União Astronômica Internacional, eis que os delegados de participação brasileira são Luiz Muniz Barreto, do Observatório Nacional, e também o doutor Abraão de Moraes, que ele era, na época, o diretor do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. Muniz Barreto, aproveitando também a presença de astrônomos americanos e astrônomos franceses, começa a passar para Abraão de Moraes e para outros jovens o sonho embutido na construção de um grande observatório no Brasil. Muniz Barreto começou a perceber que Abraão de Moraes ficou extremamente sensibilizado com essa história de um grande observatório no Brasil, ou um observatório de montanha, quando observou que Abraão de Moraes estava fumando simultaneamente 2 cigarros e queria acender um terceiro, quando tentou jogar ele pela janela do hotel fora, e não percebeu que a janela estava fechada. Ele realmente estava apaixonado com o sonho de um observatório astronômico. Aproveitaram essa missão também, técnica do Brasil, à cidade de Berkeley, e fizeram contato com o Dr. André Danjon, com o Dr. Roger Querel e o Dr. Jean Roche. Jean Roche, ele era diretor do Observatório do Pic du Midi, na França. Um mês depois, essa comissão de astrônomos franceses desembarcam na cidade do Rio de Janeiro e vão para o Observatório Nacional procurar Domingos Fernandes Costa,
e o Muniz Barreto. Automaticamente, a direção do Observatório a direção do Observatório Nacional do Rio de Janeiro coloca o Dr. Luiz Muniz Barreto encarregado de fazer a recepção e as buscas para a escolha desse sítio. Eles conseguiram, do então e recém-criado Ministério da Aeronáutica, um avião Beechcraft, em que eles sobrevoaram algumas serras de São Paulo, algumas serras do estado de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo. Quando começaram a sobrevoar a região de Belo Horizonte, Jean Roche, que estava naquele momento a bordo do Beechcraft, assobiando a melodia da truta, ele começa a gritar para Muniz Barreto e o piloto do avião: "Très elegante, très joli, c'est qui incupide pique do midi." Por que isso? Porque ele via na Serra da Piedade, embora em dimensões menores, pequena réplica do Pique do Midi na França. Jean Roche ficou apaixonado pelo Pico da Piedade e insistiu em visitá-lo. No aeroporto da Pampulha, então, Luiz Muniz Barreto e Jean Roche já eram aguardados pelo casal Henrique e Maria da Conceição de Carvalho Lana-Vicrota. Além disso, eles eram aguardados também pelo governador do estado de Minas Gerais na época, que cedeu um outro Beechcraft mais novo do governo de Minas Gerais para o levantamento da escolha de sítio. Jean Roche, contudo, insistiu com Zininha e Abrão de Moraes em visitar a Piedade. Lógico, Piedade, logo de cara, não seria um local ideal para um grande observatório, mas sim um observatório piloto para o que é hoje o Laboratório Nacional de Astrofísica, que teve como seu primeiro nome Observatório Astrofísico Brasileiro, ou OAB, que também fica em Minas Gerais, na cidade de Brasópolis, mais precisamente no Pico dos Dias. Muitas reuniões houveram e Luiz Muniz Barreto começou a fazer da capital de Minas, nesta época, a sua cidade de trabalho. Por quê? Porque automaticamente, através do professor Francisco de Assis Magalhães Gomes, começa a se esboçar a ideia de fazer um observatório de uma universidade. Muitos jovens se enganjaram na escolha na escolha do Pico da Piedade e também nos trabalhos de observação do sítio, observações meteorológicas. Muniz Barreto, através também do Dr. Eliseu Rezende, que hoje é senador do estado de Minas Gerais, consegue transporte e leva Jean Roche e Abrão de Moraes à Serra da Piedade. Eles já eram aguardados pelo Frei Rosário e começa aí o trabalho de sítio para que hoje o Observatório Astronômico Frei Rosário Jofili, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Observatório Astronômico da Serra da Piedade foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1972 pelo então ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, e o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, nesta época, era o Dr. Eduardo Cisalpino. Automaticamente, no seu primeiro ano de funcionamento, teve como diretor o professor Francisco de Assis de Magalhães Gomes. Depois, ele teve como seu diretor Teodoro Vives Soteira. Depois, Rodrigo Dias Tassi, hoje é coordenado pelo Grupo de Astrofísica da Universidade Federal de Minas Gerais e tem na pessoa do professor Eduardo Las Casas, o seu coordenador. O CEAMIG teve uma participação muito grande neste processo, porque a cessão do terreno foi dada pela Cúria Metropolitana de Belo Horizonte. As edificações foram construídas pelo governo de Minas. Mas como construir um observatório? Era preciso do governo do estado de Minas Gerais doar o dinheiro para se comprar os equipamentos e para também continuar os levantamentos de infraestrutura. Por força do destino, Dr. Henrique Vicrota,
ele era cirurgião dos governadores do estado de Minas Gerais. Assim, com o motor ligado e o senhor governador sentado na cadeira, a gente conseguia a aprovação das verbas. Na hora de passar a broca, Muniz Barreto lembra muito bem disso, e é muito feliz e oportuno, que geralmente as doações de verba elas eram conseguidas no gabinete lentário do Dr. Henrique Vicrota. E com isso, tivemos finalmente o coroamento em 1972 da inauguração do Observatório Astronômico da Serra da Piedade. O CEAMIG, em 25 de abril de 1997, ele finalmente inaugura o Observatório Astronômico Vicrota, observatório este hoje também na Serra da Piedade, a qual existe a parte todinha de pesquisa que são desenvolvidos pelos sócios do CEAMIG. Temos outras entidades também congêneres, como o CEAMIG, como o Clube de Astronomia Luiz Cruz da cidade de Campos, do Rio de Janeiro, que são exemplos de entidades vivas, dinâmicas e vitais dentro do trabalho da divulgação da ciência astronômica no Brasil. Meu nome é Antônio Rosa Campos, eu sou associado do CEAMIG desde 1976, eu me associei no CEAMIG no dia 29 de abril de 1976, já ocupei diversos cargos dentro da diretoria do CEAMIG, fui secretário-geral e hoje eu sou secretário adjunto do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Eu fui me interessar por astronomia justamente porque eu tinha no papel do meu professor de ciências um incentivador muito grande à ciência astronômica. Se bem também que naquela época, 1975, 1976, as minhas notas do ensino de ciência não eram assim um exemplo muito bom, era alguma coisa perto de 22, 3300. Mas as últimas matérias do livro que falava sobre estrelas, planetas, galáxias, essas não. Essas matérias exerciam um fascínio muito grande. Fascínio grande, uma grande paixão. E hoje, nesse dia 25 de maio de 2007, ainda continuo fascinado e apaixonado pelaquela que talvez seguramente, a ciência mais bela. Entender a astronomia hoje é um exemplo, é simplesmente a maior concepção que um ser humano pode ter do espaço e do espaço que nos cerca. Bom, eu acho que é muito importante vocês pesquisarem sobre astronomia, que um dia pode ser bom para vocês. E eu tive o prazer de ser o primeiro sócio estudante do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, CEAMIG. Eu faço as minhas palavras, as mesmas do Antônio Campos aqui, e de sócio na carteira eu já tenho 1 ano, mas como se diz assim, né, eu sou mais antigo que alguns aqui, porque desde 25 de 4 de 97 eu já estou reunindo no grupo desde a inauguração do Observatório Vicrota, na Serra da Piedade. E aí fica um abraço do Breno. O nosso clube, Luiz Cruz, completou 11 anos, no dia 26 de maio, agora de 2007. Quem sabe um dia a gente chega a ter, né, uma história tão longa como a história do CEAMIG. Agradeço a atenção de todos. O programa está sendo gravado no estúdio Cefet Campos. Até a próxima edição do programa.